A morte planejada. O Martins tinha uma boa esposa. Vivia com Maria há 10 anos. Eles não tinham filhos. Martins era pedreiro, construía casas. Só para pessoas ricas. Ele não aceitava trabalhar para pobres ou remediados. Martins tinha uma amante. Estava com ela há 2 anos. Seu nome era Márcia. Ela era muito ciumenta. Maldizia a hora que vira Martins e se apaixonara perdidamente por ele. Márcia não aceitava ser a outra. Ela queria urgentemente ser a esposa de Martins. Amor, quando você pedirá o divórcio de sua esposa? Ainda não sei, não é fácil decidir. Você sempre me responde assim. Estou cansada de ser a outra e de dividi-lo com outra mulher. Quero você só para mim. Quero ser a sua esposa. Não quero ser abandonada quando ficar velha e não ter ninguém por mim. Nunca lhe escondi nada. Sempre lhe disse que seria difícil separar-me de Maria enquanto minha mãe fosse viva. Sei. Mas sua mãe morreu já faz 1 ano. Olha, você precisa ter paciência. Mais ainda? Eu sei, não é fácil. Não seria fácil se vocês tivessem filhos. Ela é seca. Não sei o que você vê naquela mulher. Peraí. Ela é a sua melhor amiga. Como você pode falar uma coisa assim dessas dela? Por isso mesmo. Eu a conheço não é de hoje. Sei. Quando ela me conta o que vocês fazem na cama, eu tenho vontade de esganá-la. Seguro-me tanto para não pegar o pescoço dela e matá-la como se ela fosse uma galinha. Nem pense nisso. Evite entrar nessas conversas. Você é muito melhor do que ela. Sei. Mas não sei até quando vou suportar essa situação. Sou muito ciumenta. Não sei o que tinha na cabeça quando me envolvi com você. Eu sei. Engraçadinho. Estou falando sério. Ok, beleza, sem problemas, mas eu preciso ir agora, tá? Ela está me esperando. Nós vamos ao aniversário do Jaime. Você vai também? Claro. Você acha que eu vou perder um forró desses? Vou dançar a noite toda. E com você. Não exagere. Você sabe que ela tá meio desconfiada. Qual nada. Ela é corna sonsa. Jamais imaginaria que a melhor amiga dela é amante do marido. Eu quero mudar essa situação. Vamos ver. Já vou. Até mais tarde. Até. No aniversário de Jaime, Maria, Márcia e Martins estavam na mesma mesa conversando. Vamos dançar? Perguntou Márcia. Amor, eu posso ir? Claro, Martins. Márcia é como irmã pra mim. Vai dançar. Tá, eu sei, mas não custa perguntar, né? Vá, não se importe comigo. Os dois dançaram e dançaram. Maria não percebia nada, não via nada. Pararam para tomar uma cerveja. Você não quer dançar, amor? Não, meu bem. Pode continuar dançando aí com a Márcia. Está certo. Márcia olha para Maria com desdém. Sua esposa é mesmo uma grande idiota. Sua amiga é idiota? Não sou amiga dela. Mas finge muito bem, pois saiba que ela é sua amiga. Conta-lhe todos os segredos. Você é apenas a ouvinte e acaba se aproveitando disso, hein? Que proveito tenho eu? Sou obrigada a dividi-lo com ela. Uma pata sonsa. Um dia serei só seu. Quando? Não sei, talvez. Não sei, talvez se ela... Complete. Não. Jamais faria isso. Eu faria. Não, nem se atreva. Vejo meu desespero. Sou capaz de matar só pra ter você só pra mim. Você é louca. Não fale assim nem brincando. Não estou brincando. É sério. Vamos sentar, tomar uma cerveja, que eu já tô cansado. Eu também estou. Mas é dessa situação. Márcia, como vocês dois dançam bem, sobre o que vocês tanto conversavam? Estavam tão sérios. Nada, amor. Nada demais. A festa acabou e todos voltaram para casa. Márcia morrendo de ciúmes
pois tinha certeza que as danças com ela haviam acendido o desejo de Martins e ele iria matar seu desejo com a pata da Maria. E ela ficaria em casa, sozinha, deitada na cama, chupando o dedo e imaginando os dois na cama, morrendo de desejo. Precisava acabar com essa situação de qualquer jeito. Decidiu apelar para uma conhecida que poderia ensinar-lhe uma forma de se livrar de Maria. Sim, eu sei o que fazer para que o seu amado seja só seu. Eu já passei por isso. Confie em mim. Eu já fiz muito disso. Não tem erro. Você quer isso mesmo, né? É o que eu mais quero na vida. Respondeu Márcia. Muito bem. Preste atenção. Você deve pegar um sapo e deixá-lo debaixo de sua cama. Você tem que fazer amor com seu homem nos 7 dias seguintes, sem tirar o sapo debaixo da cama. Preste atenção, anote tudo para você não esquecer. Numa sexta-feira, você deve pegar o resto de comida que sobrou no prato da sua rival e colocar dentro da boca do sapo. Costura a boca dele e enterra o sapo no cemitério, numa cova recém-aberta. Não vai errar. Logo você verá o resultado. Ninguém escapa. Márcia seguiu as instruções. Nesta quinta-feira... Querido, Oi, Márcia, diga. eu quero lhe pedir um favor. Então peça, mulher. A Maria é boa cozinheira? Mais ou menos. Você é melhor. Sei. É que eu gostaria de experimentar a comida dela. Você já comeu tantas vezes em nossa casa. Você já conhece. Eu sei, mas eu sempre ajudo. Eu quero uma comida assim, sem a minha ajuda, e tem que ser uma que ela deixou no prato, que não quis comer mais. Uai, por quê? Porque sim, você pode satisfazer essa vontade do seu amorzinho? Tá, eu posso. Amanhã eu vou trazer pra você. Ok, não esqueça. É muito importante pra mim. Certo, não esquecerei. No dia seguinte, Martins chegou. Entrou, Márcia estava tomando banho. É você, amor? Sim, querida. E aí, lembrou de trazer o que eu te pedi ontem? Martins havia esquecido completamente. Olhou para o forno do fogão e viu um prato com comida. Claro que sim. Você acha que eu esqueceria um pedido logo seu, amor? Que bom, amor. Hoje eu vou acabar com você na cama para lhe mostrar todo o meu amor. Oba, ótimo. Martins foi até o armário e pegou um prato que sabia era de Maria. Abriu o forno do fogão e colocou metade da comida que estava no prato dentro do forno, no prato de Maria. Pegou papel alumínio e cobriu o prato. Quando Márcia saiu do banheiro, foram para o quarto. Ela cumpriu o que havia prometido. No dia seguinte, sexta-feira, Márcia levantou bem cedo. Pegou o sapo que estava preso sobre a cama e o matou. Abriu a boca do sapo e colocou toda a comida que Martins havia trazido da casa de Maria dentro da boca do sapo. Depois, costurou a boca do bichinho e colocou-o dentro de um saco. E o saco dentro de uma sacola. Saiu. Pegou um ônibus até o cemitério da Lapa. Entrou e andou pelas alamedas procurando uma cova recém-aberta. Não demorou muito para achar. Olhou para os lados. Não viu ninguém. Afastou a coroa de flores e fez um buraco com as mãos enluvadas. Retirou o sapo do saco, depois da sacola, e o enterrou. Satisfeita e feliz, saiu do cemitério. Pegou o ônibus e voltou para casa. No outro dia, visitou Maria, que a recebeu muito feliz. Almoçaram juntas. Márcia não notou nada de diferente em Maria. Talvez ainda fosse cedo. Tinha que esperar mais um pouquinho. 2 meses, 3 meses e nada. Márcia já estava pensando que tudo não passara de história da carochinha. História falsa, para enganar bobos. Numa sexta-feira, Márcia sentiu como se um bolo estivesse parado na sua garganta. Sensação terrível. Bebeu água. A sensação continuou forte. Na hora do almoço,
Sentou-se para comer. Não conseguiu. Algo impedia que a comida descesse. Bebeu mais água. A fome só aumentava. No jantar também não conseguiu comer nada. Quando Martins chegou, estranhou. Ué, amor, o que houve? Você tá estranha, esquisita. Nada. Por acaso você está naqueles dias? Não é isso. Mas você está pálida. É que hoje eu não estou me sentindo bem. Acho que foi alguma coisa que comi no almoço, sei lá. Amanhã eu acho que estarei melhor, com certeza. Quer tomar alguma coisa para melhorar? Um chá de boldo, alguma coisa assim diurética que te ajude? Não, obrigada. Já tomei, eu vou dormir e aí quem sabe eu até melhoro. Hoje você não precisa fazer hora extra. Pode ir para sua casa, eu me sentiria melhor sozinha. Tudo bem, está certo. Qualquer problema, me liga, hein? Tá, vai. Não se preocupe, tudo ficará bem. Martins saiu e Márcia deitou-se na cama. No dia seguinte, a mesma sensação na garganta. Estava morrendo de fome. Tentou comer pão, tomar um cafezinho. Não conseguiu. Agora nem líquido passava pela sua garganta. Desesperada, começou a andar pela casa. Telefonou para Martins. Ele havia saído. Deixou recado. Deitou-se, as horas passavam e a fome a deixava louca. Hora do almoço, novamente não conseguiu comer nada. O desespero tomava conta dela. Quando finalmente Martins chegou, ela estava desesperada. Assustado, Martins foi logo dizendo: Não, chega disso. Eu vou levá-la para um pronto-socorro. Você não pode ficar assim. Não, eu não quero. Você está horrível. Alguma coisa está acontecendo com você. Veja a sua pele. Eu sei. Márcia então começou a chorar. Martins, sem entender nada, a abraçou. Eu não quero morrer. Soluçava Márcia. Querida, não. Você só está doente. Isso não quer dizer que você vai morrer. Vamos para um hospital. Não. Olha, o que eu posso fazer por você? Já sei, vou chamar a Maria. Não faça isso. Eu não quero que ela me veja assim. Alguma coisa tem que ser feita. Você não pode ficar assim. O que será que deu errado? Era para Maria sofrer e morrer, não eu. Oi? Como assim? Quando eu pedi para você trazer um prato com sobras do resto da comida da Maria, era para mim fazer um trabalhinho, uma coisa. Aí você veio com um prato de comida, mas eu não sei o que está acontecendo. Parece que quem está morrendo sou eu. Márcia contou para Martins o que ela havia feito para tê-lo só para ela. Martins entendeu o que estava acontecendo. Então resolveu revelar a Márcia o que ele havia feito naquele dia. Márcia desabou. A sua dúvida se confirmara. O feitiço virara contra a feiticeira. Uma semana, Márcia já não se levantava da cama. Maria estava ali do lado da cama ajudando-a em tudo que era necessário. Até banho nela Maria já estava dando. Fora levada a um médico que não vira nada de errado. Passou alguns antibióticos caso fosse alguma infecção. Mas ela não conseguia beber. Foi levada para o hospital e colocada no soro. Mesmo assim, enfraquecida, emagrecia a olhos vistos. Já era só pele e osso, pálida. Uma imagem horrível de se ver. No último esforço. Martins, pelo amor de Deus, vá até o cemitério da Lapa e procure o túmulo onde eu enterrei o tal do sapo. Abra a boca dele. Quem sabe assim eu consiga escapar. Mas como eu vou encontrar esse túmulo? Não sei. Procure, por favor. Martins saiu desconsolado. Andou pelo cemitério da Lapa procurando túmulos. Nos poucos que mexeu, não encontrou nada. Márcia, eu não consegui encontrar nada. Vamos fazer assim. Leve-me até lá. Quem sabe eu o encontre. Quem sabe a minha memória me ajuda. Mas como eu vou tirá-la aqui do hospital? Não importa como. Dá os seus pulos, dá seu jeito. Por favor, tire-me daqui.
Martins subornou a enfermeira e levou Márcia até o cemitério da Lapa. Vagarosamente, Márcia caminhou pelas alamedas. Não conseguia lembrar onde havia enterrado tal sapo com a boca costurada. Tristonha e cansada, desanimou. Por favor, leve-me para casa. Eu quero morrer na minha cama. Maria não saía do pé de sua cama, pronta para ajudar no que fosse preciso. Sempre que Márcia abria os olhos, via o rosto de Maria na sua frente. Naquela noite, Márcia morreu. Pesava apenas 20 quilos. E aí, gostou? Deixe seu like. E aí, gostou? Deixe seu like.